Boa noite. Hoje nós vamos fazer esse vídeo utilizando o caso clínico realístico que a gente presenciou, eu e meu grupo, no caso clínico, da matéria de ensino clínico, na verdade, né, que foi no estágio lá no São Lucas, no EUE, e o grupo é composto por mim, Tiara, por Samara, Dara e Ellen. O nosso caso clínico é um paciente de 29 anos, masculino, que foi admitido no pronto-socorro após ferimento por projeto de arma de fogo em membro inferior direito. Na admissão, apresentava intensa dor, edema progressivo e diminuição da perfusão distal do membro. Após avaliação da cirurgia vascular e ortopedia, foi diagnosticada síndrome compartimental aguda, sendo submetida imediatamente à fasciotomia medial e lateral da perna direita para descompressão dos compartimentos musculares. Permaneceu internado para acompanhamento clínico, uso de antibiótico, analgesia e realização de curativos diários. Evolução clínica. No 8º dia de internação, durante a avaliação de enfermagem, observou-se aumento da dor no local operatório, hiperemia ao redor da ferida, edema importante, exudato purulento moderado, odor fétido e aumento da temperatura local e atraso da cicatrização. O paciente relatava dor intensa, 8 de 10, e dificuldade para movimentar o membro. A equipe médica suspeitou de infecção de sítio cirúrgico. No exame físico, a temperatura estava de 38,6 graus Celsius, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 12/7, frequência respiratória de 22, saturação 97. A ferida cirúrgica, extensa abertura decorrente da fasciotomia, tecido de granulação em grande parte do leito, áreas de esfacelo nas bordas, hiperemia perilesional, edema, secreção purulenta moderada e também odor característicos. Foi realizado exames laboratoriais, onde apresentou infecção, leucócitos de 17.800.000, neutrófilos de 86%, PCR de 165, hemocultura negativa, cultura da secreção, foi diagnosticado estafilococcus sensível à oxacilina. Análise da infecção. Qual o tipo de infecção do sítio cirúrgico? Então, segundo os critérios diagnósticos, trata-se de uma infecção de sítio cirúrgico profunda, pois envolve tecidos profundos, fáscia e músculo decorrente à fasciotomia. E por que esse paciente tinha alto risco? O trauma de PAF, projeto por arma de fogo, já aumenta significativamente o risco de infecção devido à contaminação inicial da lesão. Além também, diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento dessa infecção do sítio cirúrgico, um deles foi trauma de alta energia, extensa lesão de partes moles, cirurgia de urgência, fasciotomia ampla, permanência hospitalar prolongada, ele ficou mais de um mês internado, múltiplas manipulações da ferida, e necessidade de curativos seriados, além da exposição prolongada dos tecidos até o fechamento definitivo dessa ferida. Agora vamos falar do diagnóstico do NANDA. O primeiro a gente escolheu integridade tissular prejudicada, relacionada a trauma por projeto de arma de fogo, procedimento cirúrgico, que foi a fasciotomia, e também processo infeccioso, evidenciado por extensa ferida cirúrgica, tecido de granulação, esfacelo, secreção purulenta, hiperemia e edema. NOC, cicatrização de feridas, segunda intenção, integridade tissular. NIC, cuidados com feridas, irrigação da ferida conforme prescrição, monitorização dos sinais de infecção, avaliação de tecido de granulação, registro fotográfico institucional quando permitido.
Dor aguda, relacionada a trauma, inflamação e procedimento cirúrgico, evidenciado, né, pela dor 8 de 10, expressão facial de dor e limitação funcional. NOC, controle da dor. E no NIC, avaliar a intensidade da dor, administrar analgésicos prescritos, posicionar adequadamente o membro, aplicar medidas não farmacológicas para o conforto. E o terceiro, hipertermia relacionada a processo infeccioso, evidenciado por temperatura de 38,6 graus Celsius. Taquicardia e pele aquecida. NOC, termorregulação. No NIC, monitorização da temperatura corporal, administração de antitérmicos conforme prescrição, incentiva a hidratação e monitorização dos sinais vitais. Temos também mobilidade física prejudicada relacionada a dor, cirurgia e lesão musculoesquelética, evidenciado por dificuldade para deambular e limitação dos movimentos. No NOC, mobilidade. E no NIC, auxílio na deambulação, exercício de amplitude de movimento conforme prescrição, prevenção de quedas e encaminhamento para fisioterapia. Nas condutas de enfermagem, durante a assistência, a equipe de enfermagem realizou avaliação diária da ferida, utilizando a técnica TIME, tecido, infecção, inflamação, umidade de bordas, monitorização dos sinais flogísticos e sinais vitais, limpeza da ferida com solução apropriada conforme o protocolo institucional, aplicação de cobertura antimicrobiana com PHMB, seguida de Adaptic, gás estereatadura, conforme prescrição e avaliação médica, monitorização da dor utilizando a escala visual analógica, administração de antibióticos e analgesia prescritas, elevação do membro para auxiliar na redução do edema, orientação ao paciente sobre os cuidados com a ferida e a importância de comunicar sinais de agravamento. E por fim, né, eu vou passar as fotos, né, da ferida cirúrgica, onde a gente percebe, né, que houve uma melhora, né, da ferida, né, da infecção. Esse paciente já estava com sinais vitais estáveis, né, apresentando melhora da dor e da infecção. Devido à infecção, esse paciente ficou em precaução de contato, né, em uso de antibiótico. E até então, o momento onde a gente estávamos num estágio, ele ainda não tinha recebido alta. E também gostaria de falar que durante o estágio, observamos, né, que a avaliação sistemática da ferida pela enfermagem foi essencial para identificar precocemente alterações como aumento do exudato, hiperemia, odor e dor, permitindo a reavaliação médica e adequação da cobertura utilizada. Esse acompanhamento contínuo evidencia, né, o papel central do enfermeiro na prevenção e no manejo também das infecções de sítio cirúrgico. Então, a partir disso, né, concluímos que a infecção do sítio cirúrgico representa uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo responsável pelo aumento do tempo de internação, dos custos hospitalares e das morbidades dos pacientes, né? Inclusive, ele ficou mais de um mês internado, até o dia do final do nosso estágio. Ele não tinha recebido alta devido à infecção que ele teve após o procedimento cirúrgico. E no caso apresentado, observamos que fatores como o trauma por projeto de arma de fogo, a fascitomia e a extensa lesão de partes moles aumentaram significativamente o risco para o desenvolvimento da infecção. A atuação da enfermagem foi fundamental por meio da avaliação contínua da ferida, identificação precoce dos sinais de infecção, realização de curativos com técnica asséptica, monitorização clínica e implementação do processo de enfermagem. A utilização do diagnóstico do NANDA, dos resultados esperados e NOC e das intervenções do NIC possibilitou um cuidado sistematizado, individualizado e baseado em evidências, em caso que reforça que a prevenção e manejo adequado de infecção de sítio cirúrgico depende do trabalho multiprofissional, mas destaca o papel essencial do enfermeiro na promoção da segurança do paciente e também da qualidade da assistência. Eu agradeço e tenha uma boa noite.